Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Vamos para mais uma meditação na palavra maravilhosa de Deus, que tenho certeza que Ele tem algo para falar comigo e com você neste momento, né? Que está em 2 Reis, capítulo 5, versículo 8, que diz: Naamã é curado da lepra. Vamos lermos? Diz assim no 8: Sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara os seus vestidos, mandou dizer ao rei: Por que rasgaste os teus vestidos? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: Vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará, e ficarás purificado. Porém, Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: Eis que eu dizia comigo: certamente ele sairá, por-se-á em pé, invocará o nome do Senhor, seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. O que essa palavra quer nos dizer que sobre Naamã? Naamã uma pessoa abaixo do rei da época. Ele era uma autoridade muito importante e ele sofria de uma doença chamada lepra, que naquela época não havia cura. E ele já não sabia mais o que fazer, estava cada vez mais piorando a situação. Então, uma escrava, criança, que ele levou para a casa dele, ouvindo o triste estado do senhor dela, falou que se ele conhecesse o nosso Deus, né, o Deus de Israel, ele tão somente seria curado. E ele se interessou e começou a perguntar para ela como que ele conheceria esse Deus. E ela enviou ele até o profeta Eliseu, e ele foi pedir autorização para o rei, e o rei deu muitas joias, ouro, tudo de mais valioso que pudesse existir para que ele pudesse ser curado, porque ele era muito importante. E ele levou tudo aquilo para o profeta Eliseu, e chegando lá, o profeta Eliseu nem atendeu ele, porque quando Deus tem um projeto na vida, não precisa a gente tocar, pegar, enfim. E também o Eliseu estava dizendo que Deus era maior que ele, não precisava ele pegar em Naamã para ele ser curado, né? Então, por quê? Por causa da idolatria. Porque se Eliseu pegasse nele e ele fosse curado, iriam idolatrar. Quem ia idolatrar? Eliseu. E Eliseu não queria isso. A honra e a glória é do Senhor. E o que ele fez? O Senhor mandou ele, né, através do profeta, ir no rio mais sujo da época, que era para se mergulhar 7 vezes lá para poder ser curado. E ele ficou indignado, porque como ele sendo uma autoridade, ele achou que era só ele chegar lá e o milagre iria acontecer, porque ele era uma autoridade. Agora vem um profeta pobre, né? Um profeta simples, e ainda manda ele se mergulhar no rio mais sujo, né? Que era o Rio Jordão, né? Então ele ficou indignado e estava indo embora, até que um dos seus servos escravos falou para ele, né? Assim, digamos, na linguagem nossa: o senhor não tem o que perder, né? Só tem a ganhar. Então já tentou de tudo, já fez de tudo, nada deu certo. Então não custa ir lá e fazer o que o profeta mandou. Apenas, né, o senhor faça, e quem sabe, né, o milagre acontece. E ele, com toda, né, o pensamento, tudo, resolveu ir lá mergulhar. Mergulhou a primeira vez nada, a segunda nada, e foi indo até a 7ª vez que o Senhor pegou e curou ele. Por quê? Porque ele tinha que mergulhar as 7 vezes.
por causa do orgulho, né, para quebrar o orgulho dele. Ele era uma pessoa muito orgulhosa, por quê? Porque ele era muito importante. Então, para ele aquilo ali era um sinal de humilhação. Então, um dos pecados foi para quebrar o mergulho. O primeiro mergulho dele foi para quebrar o orgulho dele, porque ele achou que todos tinham que obedecer ele, todos tinham que fazer o que ele queria, porque ele era autoridade, ele era o maioral, e não é assim que com Deus que funcionam as coisas, né? E também o processo da humilhação, né? Ele teve que se humilhar perante ali os seus escravos, perante, né, toda aquelas autoridades, o rei do lugar. Ele teve que se humilhar para poder receber o milagre. E mesmo assim ainda havia mais, né, mais mergulhos para ele fazer, que ainda tinha mais coisas para quebrar nele, né? Quebrar a vergonha por ele estar ali todo leproso, né? Que com certeza a lepra ela cheira mal, né? A lepra é algo assim que ninguém quer chegar perto, e ele tinha que viver bem, diz a Bíblia, bem arrumado, né? Para cobrir aquelas lepras. Então teve que passar pela vergonha e arrogância, né? Ele foi arrogante, que ele achou que ia chegar lá e o profeta Eliseu ia servir um tapete vermelho para ele passar. E não é assim que funciona com Deus, como eu já falei. Deus, ele trabalha do jeito que ele quer, da maneira que ele quer, e aonde há falha, aonde há pecado, ele não trabalha enquanto a gente não se arrepender dos nossos, né, das nossas falhas. Então, o Senhor fez ele sair, né, digamos, do salto, né? Teve que se humilhar ali, tirar a arrogância, né? E a humildade, né? A humildade de reconhecer que ele não é melhor que ninguém, que ele não era melhor que ninguém, que todos estavam ali sujeitos a uma enfermidade, a passar por situações constrangedoras, né? Então o Senhor fez ele se humilhar mesmo perante o Senhor e crer, né? Crer que somente Deus poderia curá-lo, porque já não teria mais nada para fazer. Ele já tinha tentado de tudo na medicina da época, ele já tinha feito de tudo e não tinha cura naquela época. Então ele somente tinha que crer que o profeta Eliseu realmente era um servo de Deus. Então o Senhor fez isso para ele reconhecer que havia um Deus em Israel, como o profeta Eliseu falou que ainda havia um profeta que servia a um Deus em Israel. Então, ele teve que reconhecer que o Deus vivo estava na vida do profeta Eliseu, né? E se prostrar, né? Se prostrar perante Deus, se prostrar, reconhecer que não há outro Deus, que não há outro meio de adoração, não há outro meio de salvação a não ser ao Deus Todo-Poderoso, né? E tanto é que ele ficou tão feliz com a sétima vez que ele mergulhou, quando ele viu que já, já tinha se limpado de todos esses 7 detalhes que o Senhor precisava que ele se humilhasse, se limpasse, ele reconheceu e foi até o profeta Eliseu para deixar todas aquelas roupas finas, aqueles ouro, aquelas prata, tudo aquelas maravilhas, né, do reinado que o rei dele deu para levar para o profeta Eliseu. Mas o profeta não quis, porque não foi ele que curou, foi Deus, e quem sustenta ele era Deus. Então, o profeta Eliseu mostrou que para ele que Deus ninguém compra. Deus quem faz é ele, quem gera o milagre é Deus, né? E que nós não compramos Deus. Nós temos que se humilhar e se render. A partir desse momento, a fé acontece, o milagre acontece, mas nós temos que nos prostrar perante Deus, deixar Ele fazer as coisas do jeito dele, porque o milagre vem. Então o profeta Eliseu não aceitou nada daquilo. E o que ele fez? Ele pediu, Naamã pediu um pouco da terra para poder levar para a cidade dele, para a terra dele,
para que quando ele fosse obrigado a se prostrar diante de outras imagens, porque era obrigatório, ele ponhava a terra para se prostrar em cima da terra. Então, creio eu que ele levou sacarias de terra, porque, né, para poder continuar fazendo esse ritual ao nosso Deus, né, para pisar na terra santa de Deus, porque ele não queria mais pisar na terra que pertencesse àquelas imagens, aos deuses de Baal, né? Ele queria servir ao Deus todo verdadeiro. Então, o que que nos leva a esta palavra? Que nós temos que nos apoiar em Deus, confiar somente em Deus, quebrar o nosso orgulho, porque às vezes tem milagre na nossa vida que nós não recebemos por falta de nos humilhar para Deus, não para o homem, mas para Deus, porque o homem nada pode fazer por nós, igual o profeta Eliseu fez ali. O profeta Eliseu nem apareceu porque ele não poderia fazer nada por Naamã. Então ele deixou Deus aparecer. Então deixe Deus aparecer na sua vida. Deixe Deus brilhar na sua vida e o que Ele fizer na tua vida, agradeça, porque Ele sabe o porquê e o para quê de todas as coisas e Ele jamais vai fazer algo que não seja lindo na sua vida. Então, às vezes nós não entendemos o processo de Deus, igual Ele não entendeu o porquê que Ele teria que mergulhar no rio mais sujo da época, mas era porque era necessário. Quando ele saiu de lá, ele saiu com a pele tão perfeita, tão linda como de uma criança, relata a Bíblia. Então é assim que o Senhor faz na nossa vida. Ele tira todas as nossas falhas, todos os nossos orgulhos, todo o nosso ciúme, se tiver inveja, tudo aquilo que não há da vontade do Senhor na nossa vida, ele tira e faz tudo novo para nos dar um milagre. Então creia. Creia e se proste ao Deus verdadeiro. Não aceite outro Deus a não ser esse Deus, porque Deus está falando que o milagre vai chegar a partir do momento que nós deixarmos, esquecermos de tudo ao nosso redor e focarmos somente que o milagre vem de Deus. Aí sim um milagre vai acontecer no tempo de Deus, claro, né? Não é no meu tempo, no seu tempo. O tempo de Deus é diferente do nosso, né? 1000 anos para Deus é como se fosse um dia, né? 1000 anos para nós é um dia para Deus. Então vamos deixar tudo nas mãos do Senhor, que Ele tem o melhor para nós. Amém? Paz do Senhor, fiquem com Deus.